Você seria capaz de amar uma pessoa que o mundo insiste em rejeitar, seja pelas suas características físicas, seja pela sua personalidade, seja por coisas que a sociedade em si não considera muito? E é com esse questionamento que a gente começa o vídeo de hoje. Hoje, as pessoas precisam cumprir diversos requisitos para assim serem e para as pessoas conseguirem amar e aceitar elas. E é sobre isso que a Pequena Fadete fala, nos ensina que algumas pessoas têm um jeito diferente, que têm uma luz diferente. E as pessoas precisam aprender a enxergar essa luz. Antes da gente começar o vídeo, eu queria contar uma curiosidade para vocês. A escritora de A Pequena Fadete, na verdade, é uma mulher que usa um nome, um pseudônimo masculino, George Sand. E aí, eu achei isso muito incrível, né? E ela, inclusive, influenciou vários escritores, Ivan Turgenev, ela influenciou Dostoiévski, ela influenciou todos esses caras, né? Usando um pseudônimo masculino. Ela influenciou o pensamento, o jeito de escrever, a percepção sobre vários assuntos. E eu acho que é isso. Mais uma vez eu deixo aqui claro, os clássicos têm esse poder de influenciar as pessoas, de modificar e principalmente fazer você questionar sobre o seu comportamento, sobre a sua vida e como que você tem levado ela. Mas vamos agora para a história. Essa história começa com dois irmãos, né, uma mãe que está grávida de gêmeos, o Landry e o Sylvanette, e eles crescem muito unidos, muito grudados, assim como todos os gêmeos costumam ser. Só que uma mulher, eu não me recordo exatamente, mas eu acho que foi a parideira deles que falou pra mãe, né, deu uma dica, olha, não vista eles do mesmo jeito, tenta manter eles o menos unido possível, porque isso pode acabar trazendo alguns problemas para algum deles, né? Para algum deles. E aí a mãe tenta fazer isso, mas muito difícil, né? Depois ela acaba desistindo e começa a vestir eles igual. E ali a gente vai vendo o amor de dois irmãos gêmeos. Inclusive, meu sonho é ter filhos gêmeos, porque eu acho isso incrível, né? E aí, nesse livro, eu comecei a refletir até que ponto esse amor realmente ele é saudável, né? Porque tem alguns irmãos gêmeos que eles precisam da presença do outro. Inclusive, um deles aqui é mais fraco que o outro, então essa questão, né, de realmente precisar, de ter a companhia, e a gente vai acompanhando isso, né? E aí chega um momento da vida, que eles têm mais ou menos uns 13 anos, o pai faz uma pergunta, né? Qual de vocês vai querer trabalhar em outra casa, em outra fazenda, porque vocês precisam se separar, né? Enfim. E aí o Landry, considerado mais forte, considerado mais maduro para a idade dele, mesmo aquilo doendo, ele decide deixar o seu irmão, e porque ele acreditava que o irmão precisava de mais cuidados do que ele, mesmo sofrendo, ele vai trabalhar. E aí o irmão que fica começa a ficar muito doente, começa a sentir a necessidade de ter o irmão, então ele começa a visitar ele, né? O primeiro, o Landry, que foi o que foi para outra fazenda, visita o irmão praticamente todos os dias, né? Só que aquilo não estava adiantando. E aí o Landry, que é aquele que vai para fora, vai para outra fazenda, ele começa a se acostumar a fazer amigos, e o Sylvanette começa a sofrer com essa troca de amores do irmão por outras pessoas que não ele. E aí a gente vai vendo o quanto isso é até um pouco possessivo, um pouco doentio, a ponto de deixá-lo doente. E aí aparece uma personagem que é a Fadete, a filha de uma bruxa, de acordo com a sociedade, de acordo com as pessoas ali, e que também seria bruxa, né? Era uma menina feia, sem atributos físicos, era rejeitada pela sociedade porque era feia, porque era filha de uma bruxa, e elas moravam do outro lado do rio, né? E todo, óbvio, o Landry, a gente percebe o bom coração dele desde o início, mas ele também acaba se deixando ali no começo a levar por esses comentários, por esses questionamentos que as pessoas faziam, se ela realmente era uma bruxa, se ela era... Enfim. E aí, tem um dia que o irmão dele, né, percebendo que o irmão estava fazendo novos amigos, estava se acostumando, ele se perde, ele some.
E aí o irmão Landry começa a procurar ele por todos os lugares e não consegue encontrar ele. E aí ele encontra a Fadete, né? Na verdade, ele vai na casa da mãe da Fadete, do outro lado do rio. Inclusive, atravessar esse rio era um grande problema, porque as pessoas viam duendes, as pessoas, elas afogavam, enfim, elas acabavam entrando pelo lado mais fundo, então só elas mesmo que conseguiam atravessar, né? E aí ele foi perguntar pra tia, pra mãe dela, na verdade, e na verdade é a avó, não é mãe. E aí ela acaba expulsando ele, falando, enfim, sai daqui. E aí na volta ele encontra a Fadete. E ali começa a história que você não tá esperando, né? Uma história de amor que nos ensina muito. Eu não vou contar exatamente tudo, mas naquele momento a Fadete fala, né, aonde que tá o irmão. Ele não acredita muito, ele pensa, essa menina é maluca. Só que aí eles param de conversar, ele vai ver e realmente o irmão tá ali, né? E aí ela pede que ele pague ela de alguma forma, dê os bens da família, né? Alguns animais, enfim. E ele fala, tá, vou fazer isso. Só que depois ele encontra o irmão e ele acaba evitando ela por meses, quase que anos. Ele evita ela para não ter que pagar a dívida, né? E aí, resultado disso é que um dia, numa cena ali, ela fala: você vai me pagar de um jeito diferente. Você vai ter que dançar comigo 7 vezes numa noite que tinha um baile lá. Você vai ter que dançar comigo. E ele aceita. Só que ele tava gostando de uma outra moça da sociedade que era belíssima. O externo dela era lindo, né? E aí eles vão pro baile, todo mundo estranho, como assim ele quer dançar com a menina mais feia da região. E ele dança mesmo assim, fica de olhos para outra. E ali, naquele dia, a mais bonita se revela a mais feia de alma, né? Ela começa a agredir verbalmente a moça, incentiva, inclusive, que outros rapazes a agrida. E Landry, como bom que era, protege a Fadete, né? E ali, depois ela vai embora, e aí ele vai atrás dela. Na verdade, ele vai voltar para casa e ele escuta um choro. Ele escuta um choro e ele vai ver, é a Fadete, né? Eles começam a conversar. E ali ele percebeu que ela o entendia, ela o ouvia, porque tava de noite, né? Então ele não enxergava o externo. E naquele dia foi um dia revelador. Ele descobriu que a moça mais bela era mais feia internamente e que a mais feia era mais bela internamente. E ele dá um conselho para ela se arrumar mais, né, para as pessoas pararem de falar dela, enfim. E ela, depois de uns dias, aparece totalmente diferente, né? A cena, inclusive, é bonita. Ela aparece com um vestido branco, um cachecol amarelo na igreja, e ali ele começa a se apaixonar por ela. Eles começam a se encontrar escondidos. A família não aceita, acaba descobrindo. Ele respeita mesmo assim, mas ele quer continuar vendo ela. E naquele momento ela poderia falar: isso, faça isso mesmo, escolha a mim ao invés da sua família, mas não, esse não é o comportamento dela. Ela fala: escolha a sua família, obedeça a sua família, porque há momento certo para tudo. A gente forçar eles a aceitar o nosso relacionamento não vai ser a melhor saída. Eu acho que foi, pra mim, um choque, né? Porque não é normalmente o que uma mulher espera atual, não é uma atitude que uma mulher atual costuma tomar, né? No sentido de, não, respeita a sua família, vamos com calma. E eles continuam se encontrando, né? E aí chega um momento em que ela passa um ano longe para juntar dinheiro para poder ter o respeito da família dele. E a avó dela acaba morrendo, a avó, tia, não me recordo exatamente, porque ela quase não aparece. Mas ela acaba descobrindo que a tia estava muito rica, e aí ela teve uma grande sacada, que eu acho que ninguém teria, que ela confiou aqueles bens ao pai do Landry e do Sylvanette, para mostrar para ela que ela não estava interessada nos bens da família de Landry e de Sylvanette. Ela tinha dinheiro. O que ela queria era que alguém a amasse para além, né,
ali da sua parte física, né? Mas da metade do livro pra lá, ela fica uma moça muito bonita. Então, esse já não é mais um problema, né? E naquele momento ela ensina muitas coisas com essa atitude, com essa doçura. O irmão não aceita ela muito bem e ela ensina ele a amá-la, a respeitá-la, a ponto de que no final você fica surpreso, porque o Silvanete aparentemente vai pro serviço militar, ele se torna sargento, capitão, não lembro exatamente, e a mãe, ali na última cena, fala que ele na verdade fez isso porque ele tinha se apaixonado pela pequena Fadete. Né? Esse fica o questionamento, como não se apaixonar por uma pessoa tão bela internamente, em atitudes e comportamento. E ao se aproximar dela, ele acaba percebendo ali a sua generosidade, o seu afeto, a sua capacidade de curar, a sua capacidade de ouvir. Curar porque ali elas eram consideradas curandeiras, né? Elas usavam remédios para poder curar as pessoas, inclusive ela usa para poder curar o Silvanete, que fica meio receoso, que não quer aceitar, mas acaba aceitando depois. Tem um diálogo que é muito bom dela com o Silvanete, que ela começa a ir todos os dias para poder cuidar do Silvanete sem que ele a veja, né? Quando ele tá ali com febre, delirando, e ela coloca a mão, tira a febre, né? Enfim. Só que tem um diálogo, né, entre ela e ele, que ela fala assim: por quanto tempo você vai continuar se comportando feito uma criança? Naquele dia ele muda, né? Por quanto tempo você vai continuar agindo como se fosse grudado no seu irmão, como se você não pudesse ver o seu irmão feliz, você sugando o seu pai e a sua mãe, você não tendo a maturidade de aceitar o curso natural das coisas, ou seja, ele não aceitava que o irmão namorasse, que amasse outras pessoas, que tivesse outras pessoas. Ela dá um choque de realidade naquele dia, que era tudo que faltava, que era tudo que precisava. Ele adoecia, não era por conta do físico dele, era do espiritual, do psicológico, né? Que ele se entregava a essa dor de ter que se separar do irmão. E naquele diálogo, uma menina tão generosa e tão doce, ela conseguiu mudar completamente o cara, o rapaz, né? Eu não tenho certeza se eu cheguei a salvar o diálogo, mas foi tão profundo. E aí tem um momento que ele fala assim: nossa, porque você tá sendo tão dura comigo? E ela fala: porque ninguém foi duro com você. Porque você não aprendeu, você não ouviu o que precisava ouvir, né? E chega a ser muito curioso, assim, o jeito que ela coloca ele contra a parede, e ele, como um passe de mágica ali, curando, ela ouvindo e, enfim, confrontando ele melhora. Se eu pudesse pontuar 3 ensinamentos que eu tirei com esse livro, assim, na verdade tem 5, 6 ensinamentos, inclusive tem um short, 2 shorts falando sobre isso, então vejam. O primeiro deles é que ser diferente não é ruim, é um dom. Segundo ensinamento é que o amor puro, ele não prende, ele liberta. Ela poderia prender Landry a ela, falar: não, realmente fique contra a sua família. Não, ela deu tempo ao tempo, libertou ele, deixou ele livre, porque ela sabia do amor que sentia por ele. Então, se o amor dele fosse real por ela, ia sobreviver. E o terceiro seria que em um mundo em que te rejeita, você precisa ter coragem, você precisa ser generosa, né? Eu acho que esse é um dos maiores atos de amor e coragem para com as pessoas. Mesmo as pessoas te rejeitando, você ser gentil com elas. Eu posso dizer que essa história pode não parecer muito interessante, muito boa, mas foi uma das melhores que eu li esse ano. Tô falando por eu ser mulher, né? Eu percebi que eu quero ser uma Fadete. Eu quero agir como uma Fadete. E mais pessoas deveriam agir assim. E aí eu anotei umas coisinhas aqui. O mundo precisa de mais Fadetes. Imagina se as mulheres fossem compreensivas, generosas, amorosas e não se importassem tanto com as rejeições, com as ofensas, não fossem tão reativas. E se as pessoas elas amassem umas às outras, mesmo quando são incompreendidas ou rejeitadas? Eu sei que é difícil.
Eu sei que requer um nível de maturidade que muitas pessoas não têm, inclusive me coloco nesse lugar. E a outra é porque é assim que a luz vence a rejeição. Como é que você vai vencer a rejeição? E o questionamento principal, que é a capa do vídeo, é: você é capaz de amar uma pessoa que o mundo insiste em rejeitar? A gente, quando começa a namorar uma pessoa, casa, enfim, a gente quer mudar tudo nela. Óbvio que algumas coisas são ajustes, mas a gente tem a mania de querer mudar a ela por completo, mudar todas as suas características, defeitos que a gente considera defeitos, muitas das vezes não são defeitos. Você é capaz de amar mesmo assim essa pessoa? Amar a pessoa quando ela é generosa, ela é boa, ela é boazinha, ela, enfim, é fácil. E quando ela é feia? E quando ela é nem um pouco generosa? E quando. Entendem? Esse fica o questionamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês leiam esse livro, porque ele é muito bom. Deixa o coração quentinho, é uma história boa, principalmente as meninas. Deixem um like de vocês, comentem o que vocês acharam. E foi isso.